Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vieira, monitor aqui do Master OAB e a monitoria hoje vai ser sobre processo civil. O tema vai ser recursos no novo Código de Processo Civil. Eu vou falar com vocês aí sobre as principais alterações e sobre os institutos gerais. Primeiro eu vou falar com vocês sobre a importância do processo civil na OAB. Processo civil cai em 6 questões na sua prova, então é bem importante vocês saberem. E para a segunda fase também é uma das disciplinas mais importantes, você provavelmente vai ter que fazer uma peça. Então, vou mostrar para vocês o raio-x aqui, pode botar na tela por favor. Então, monitoria de processo civil, o tema vai ser recursos. Sou o Matheus Vieira, monitor daqui. Processo civil na OAB, pessoal, a matéria que mais cai aí é procedimento comum e partes procuradoras. Minha última monitoria, minha primeira monitoria foi sobre procedimento comum. A gente falou aí sobre petição inicial, citação, respostas do réu, audiência de conciliação. E hoje eu escolhi o tema dos recursos, que é bem importante também, costuma cair bastante na OAB. Esse raio-x aí foi feito com base no novo código. E o tema de recursos, eu separei 4 questões para a gente fazer aí. No final, se der tempo, a gente faz 4 questõezinhas. Já caíram 4 questões nesses 4 exames da OAB, com o novo código. Então é quase certo de, se a FGV manter essa média aí de uma questão de recursos por prova, é quase certo de cair uma questão sobre recursos na sua prova. No raio-x antigo, recursos também caía praticamente toda a prova, vocês podem ver aí no raio-x do código antigo. E dentro de recursos, o que vocês têm que saber? Teoria geral dos recursos, que vai ser o tema da aula de hoje, apelação e embargo de declaração e o agravo, que são os principais recursos. Esse raio-x aí foi feito com base no novo código. E com o código antigo, vocês podem ver que cai bastante, o que mais cai aí é disposições gerais e princípios dos recursos, que é a teoria geral dos recursos, que é o tema da aula de hoje. Eu também vou falar de agravo e vou falar de apelação. Pode voltar aqui, por favor? Então, pessoal, dando início aqui, vocês têm que saber o conceito de recurso. Qual é o conceito de recurso? Recurso é todo meio idôneo destinado a provocar o reexame da decisão judicial no mesmo processo em que proferida, com a finalidade de obter a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou a integração. Você recorre para obter um desses 4 pedidos, que eu vou explicar melhor depois para vocês, mas vocês podem gravar como REII, R-E-I-I, reforma, esclarecimento, invalidação ou integração. Gravem como REII, é o objetivo dos recursos, você recorre para obter isso daqui. Outra coisa importante, uma observação aqui que tem que ser feita, a diferença entre recursos e ações autônomas de impugnação. Então você tem, minha letra é muito feia, você tem os meios no processo civil de impugnação, meios de impugnação da decisão judicial. Você pode impugnar uma decisão judicial de 2 maneiras. Uma delas são os recursos, que é o tema da aula de hoje, e também tem as ações autônomas de impugnação. As ações autônomas de impugnação, elas formam uma nova relação jurídica processual. Você faz uma petição inicial, ajuiza um processo, uma nova ação, para impugnar a decisão que foi proferida em outro processo. Os principais exemplos são a ação rescisória, a reclamação. No processo criminal tem o habeas corpus, também tem o mandado de segurança. São ações autônomas de impugnação para impugnar uma decisão judicial proferida em outro processo. Elas ganham um novo número, são em autos diferentes, ao contrário dos recursos. Nos recursos, eles são mecanismos para impugnar a decisão judicial proferida no mesmo processo. Os recursos prolongam a relação jurídica processual. Por exemplo, o processo ia acabar na sentença, só que você entra com recurso. O processo se prolonga, a relação jurídica processual se prolonga, ela continua em razão do recurso, entendeu, pessoal? Essa é a principal diferença das ações autônomas para os recursos. Pode botar na tela, por favor, enquanto eu bebo minha água.
Pessoal, o conceito de recurso, mais ou menos aí que eu falei, recurso, ele visa obter um desses 4, que eu já vou explicar melhor, objetivos: a invalidação, a reforma, o esclarecimento e a integração. E o conceito aí de ações rescisórias de impugnação tem o mesmo objetivo: impugnar uma decisão judicial, mas elas não ocorrem no mesmo processo, elas formam uma nova relação jurídica processual. Pode voltar aqui, por favor? Pessoal, qualquer dúvida manda no chat se eu estiver falando muito rápido. Hoje tem muita matéria. Qualquer coisa manda aí no chat que eu vou olhar para tirar a dúvida de vocês. Pessoal, vou falar agora do efeito dos recursos. Efeitos dos recursos. Eles se dividem em efeitos da interposição e efeitos de julgamento. Os efeitos da interposição, eles ocorrem simplesmente pelo mero fato de você recorrer. Você entrou com apelação hoje, você entrou com recurso hoje, você já consegue o seu efeito suspensivo. Pelo mero fato de você recorrer, você já obtém o efeito suspensivo. Ele decorre da mera interposição. Você não precisa esperar o juiz, o desembargador, o juiz que você está recorrendo, julgar aquilo para você conseguir esse efeito. Você já consegue pelo simples fato de você recorrer. Esses são os efeitos da interposição, que eu vou falar quais são agora. E os efeitos de julgamento são os efeitos que você obtém após o tribunal ou aquele juiz que você recorreu se manifestar sobre o seu recurso. Se ele julgar o seu recurso favorável, você obtém aqueles 4 objetivos que eu falei, o REI, RE e I, a reforma, a modificação da decisão, por exemplo. Esses são os efeitos de julgamento. Vamos falar agora dos efeitos da interposição, que se dão apenas pelo mero fato de se recorrer. Pode botar na tela, por favor, para deixar claro o que eu falei aí. Os efeitos de recurso se dividem em 2, efeitos de interposição e efeitos de julgamento. Os efeitos de interposição ocorrem apenas pelo mero fato de se recorrer e os mais comuns são o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Quando o juiz fala, o desembargador fala, receba a apelação com duplo efeito, ele quer dizer, ele está querendo dizer sobre esses 2, que são os 2 principais efeitos. E os efeitos de julgamento são os objetivos, as finalidades, para que você está efetivamente recorrendo. Você interpõe o recurso para obter, você pede a invalidação, a reforma, esclarecimento ou a integração da decisão judicial. Pode voltar aqui? Ficou claro, pessoal? Agora eu vou falar do efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A decisão, vocês têm que saber primeiro a natureza, qual é a natureza da decisão recorrível, da decisão sujeita a recurso. A decisão, aqui, a decisão foi proferida hoje. Decisão. Ela já produz efeitos? Ela não produz efeitos. A decisão, ela nasce ineficaz até que sobrevenha um prazo, que normalmente é de 15 dias com o novo código. O novo código unificou os prazos processuais em 15 dias. Então, a sentença foi proferida hoje. Você já pode executar essa sentença? Ela já produz efeitos? Não, pessoal. Você tem que esperar sobrevir o prazo de 15 dias para poder executar aquela sentença. Aquela decisão nasce ineficaz e somente após o prazo é que ela produz os efeitos, entendeu, pessoal? E o que o recurso faz? A decisão nasce ineficaz, pelo mero fato dela estar sujeita a recurso, ela é ineficaz. E após o prazo, se a parte não recorrer, a decisão começa a produzir os seus efeitos. E o que o recurso faz? A mera interposição do recurso. Sai uma sentença, você interpõe a apelação. Só pelo mero fato de você recorrer, o efeito da interposição gera a continuidade nessa ineficácia, até que o tribunal julgue o seu recurso, até que sobrevenha o julgamento do recurso. Então, pelo mero fato de você recorrer, você já consegue esse efeito suspensivo aqui. Mesmo que depois, não importa o que o tribunal vá decidir depois, pelo mero fato de você recorrer, você prolonga essa ineficácia. A sentença continua sem produzir efeitos enquanto ela estiver no tribunal para ser julgada. Enquanto ela não for julgada, a parte não pode executar a sentença, a decisão não produz efeitos.
Certo, pessoal? Esse é o nosso efeito suspensivo. Só para deixar claro, pode botar no slide na tela, por favor. A mera interposição do recurso impede que a decisão proferida produza efeitos. Isso está lá no artigo 1012. O 1012 diz para a gente que a apelação terá efeito suspensivo. Eles usam a apelação como parâmetro, mas serve para todos os recursos. Só que, como regra, o efeito suspensivo é exceção. Por quê, pessoal? Porque, em regra, só a apelação tem efeito suspensivo. No parágrafo 1º, há exceções que dizem quando a apelação não tem efeito suspensivo. Mas, então, a regra é que o recurso não possua efeito suspensivo automático. O agravo não tem, o recurso especial extraordinário não tem, só a apelação, em regra, possui efeito suspensivo. Mas, quando houver um dano grave, aí, algum risco, o recorrente pode pedir o efeito suspensivo ao relator do recurso, como se fosse uma antecipação de tutela no recurso. Por exemplo, você interpõe um agravo, só que como o agravo não tem efeito suspensivo automático, você pode pedir o efeito suspensivo para ele. Isso lá no artigo 995, os recursos não impedem a eficácia da decisão, ou seja, o recurso, como regra, não tem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Então, salvo disposição legal, é essa do artigo 1012, que diz que a apelação tem efeito suspensivo, e a decisão judicial em sentido diverso é a possibilidade de você requerer, em caso de dano grave ou de impossível reparação, e se tiver uma probabilidade de provimento do recurso, o juiz pode deferir essa antecipação de tutela recursal aí. Certo, pessoal? Pode voltar aqui. Agora eu vou falar do segundo efeito da interposição, que acontece apenas pelo fato de se recorrer, que é o efeito devolutivo. Todo recurso tem efeito devolutivo, que na verdade não é devolutivo, porque é a primeira vez que aquele juiz que o tribunal está tomando conhecimento daquele assunto. O que é o efeito devolutivo, pessoal? O efeito devolutivo é você transferir a cognição daquela matéria, é você dar possibilidade de outro órgão ou o mesmo órgão julgar aquela matéria de novo. O juiz decidiu, aquela discussão acabou, só que você interpõe o recurso e prolonga aquela discussão, prolonga a relação jurídica processual para que o tribunal ou algum outro juiz se manifeste de novo sobre aquela matéria, proferindo uma nova decisão. Então, o efeito devolutivo, o que é? É a remessa do processo para reexame da decisão judicial. Com o recurso, você pede para que o juiz julgue de novo aquilo. Há um reexame da decisão judicial, seja para o outro ou para o mesmo órgão julgador. Em regra, o recurso você pede para outro juiz analisar aquilo. Mas tem o caso dos embargos de declarações e também outros recursos que são para o mesmo juiz. O mesmo juiz profere uma nova decisão sobre aquilo. Isso está lá no artigo 1013. A apelação é o parâmetro, né? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Bota aí na tela, por favor. Isso aí, pessoal, que eu acabei de falar. Pessoal, vou dar uma olhadinha no chat, pode voltar aqui. Vai mandando de onde vocês são, para eu poder saber. Tá carregando aqui, ainda não foi. Certo, pessoal? Então, vou dar continuidade aqui. Vou falar agora dos efeitos de julgamento. Os efeitos de julgamento, pessoal, são aqueles 4 que eu falei para vocês. O RE e I, que é a reforma, o esclarecimento, a integração e a invalidação. Você recorre querendo alguma dessas quatro coisas. Anulação, o que é a anulação? Teve algum vício naquela decisão que gera uma nulidade. Então, por isso, você pede ao juiz que invalide aquela decisão, que casse aquela decisão e, com isso, devolva ao juiz de primeiro grau ou ao juiz que proferiu a sentença para que profira uma nova sentença. Essa é a anulação, que é diferente da modificação, da reforma. Na reforma, o juiz julgou desfavorável a você e você recorre para obter uma nova decisão. Você quer que o tribunal reforme, modifique aquela decisão e que ela seja favorável a você.
porque você acha que você tem o direito, você recorre querendo uma nova decisão. Certo, pessoal? Essa é a reforma. A integração, o esclarecimento, desculpa, tem a ver com a integração também, tem a ver com embargo de declaração, é quando a parte busca entender o que o juiz quis dizer. O juiz escreveu a sentença lá confuso, você não entendeu o que ele quis dizer, ele usou conectivos ruins, não teve muita lógica naquilo que ele falou, você pede que o juiz esclareça aquilo, você opõe embargo de declaração dizendo isso. A integração tem uma certa semelhança, você pede ao juiz que preencha uma lacuna, uma omissão. O juiz deixou de analisar um fundamento, por exemplo, um fundamento relevante, você argumentou um monte de coisa, botou doutrina, jurisprudência, o juiz não analisou aquilo. O que você faz? Opõe embargo de declaração pedindo a integração da decisão, que o juiz complete a decisão dele. Pode botar na tela, por favor. Então, dependendo do vício da decisão, haverá um respectivo pedido. Se o vício for, por exemplo, uma nulidade, a ausência de fundamentação, você faz o quê? Você pede a invalidação daquela decisão. Isso está lá no artigo 1010, que fala da apelação. A apelação é interposta, ela é interposta para quê? Para você obter a reforma ou a decretação de nulidade. Decretação de nulidade é a invalidação, a anulação. E mesma coisa no 1016, o agravo de instrumento, você recorre para quê? Para obter a reforma ou a invalidação da decisão. Voltando ali ao que eu falei, o recurso busca um desses 4 objetivos: tornar inválida, buscar outra decisão, esclarecimento, integração ou preencher uma lacuna, uma omissão. Rapidinho, o artigo 1008 diz para a gente a reforma. Vou ler para vocês. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, o juiz proferiu uma sentença, pode voltar aqui, o juiz proferiu uma sentença, você apela daquela sentença e o tribunal profere uma nova decisão, a decisão que vai valer é a decisão do tribunal, a decisão do juiz fica para trás, ela é substituída pela decisão do tribunal, entendeu, pessoal? Vou falar agora aqui de uma das principais modificações do novo Código, que é a técnica de extensão do colegiado. Está no artigo 942. Agora, o CPC, ele aboliu os embargos infringentes. Vocês lembram dos embargos infringentes? Era mais ou menos isso. Quando estava 2-1 o julgamento da apelação, a parte podia opor embargos infringentes para poder estender o colegiado, para que viessem novos julgadores que pudessem reverter em número suficiente para reverter aquela decisão parcial. Então, se estava 2-1, eram convocados 2 novos jogadores para que pudesse ficar 3-2. Mais ou menos isso. Agora, o novo CPC acabou com um recurso de embargos infringentes, mas ele manteve uma técnica, foi substituída por uma técnica que não é recurso, não tem natureza de recurso, é uma etapa do julgamento, o julgamento não terminou, mas ele continua dessa forma, que eu vou explicar agora. O artigo 942 cria essa técnica com propósitos muito semelhantes ao do recurso de embargos infringentes, mas com natureza de julgamento. Então, estava 2-1, o primeiro desembargador julgou a favor, o segundo julgou a favor. Se o terceiro julgar contra, o resultado parcial vai estar 2-1. E o que o presidente da sessão vai fazer? Ele vai encerrar proclamando o resultado por 2-1? Não, ele vai dizer o resultado parcial, 2-1, mas aquela sessão ela vai continuar normalmente em outro dia com um número suficiente de julgadores para poder reverter aquela decisão parcial. Ou seja, se está 2-1, vão ser convocados 2 novos julgadores para que eles possam julgar 3-2. Certo, pessoal? E o julgamento continua. Se a parte está perdendo de 2-1, o que ela vai fazer? Ela não pode recorrer. Ela tem que esperar o julgamento acabar, porque aquela decisão ainda não foi definitivamente concretizada. Certo, pessoal? Pode botar aí na tela, por favor. Isso que eu falei para vocês, o CPC novo aboliu os embargos infringentes, mas substituiu por uma técnica de julgamento com propósitos muito semelhantes aos dos embargos infringentes. E é como se fosse um embargos infringentes automático, que tem natureza de etapa de julgamento e não de recurso. O 942, eu vou ler para vocês, diz para a gente que quando o resultado da apelação for não unânime, ou seja, 2-1, o julgamento terá prosseguimento. Ele vai continuar, ele não acaba em sessão a ser designada na presença de novos julgadores que serão convocados
conforme o regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. E a parte que sustentou oralmente para aqueles primeiros 3 desembargadores, ela vai ter direito de sustentar de novo perante os novos julgadores, porque eles não assistiram à sustentação oral. Aí os parágrafos falando das exceções, quando não se aplica isso, mas isso se aplica na apelação, conforme está aí no caput, se aplica também ali, conforme no agravo de instrumento também. Certo, pessoal? Pode voltar aqui. Eu vou falar agora dos requisitos de admissibilidade. Os requisitos de admissibilidade, pessoal, eles se dividem. Vou botar aqui requisitos de admissibilidade. Requisitos de admissibilidade. Eles são divididos em requisitos intrínsecos, desculpa, minha letra é muito feia, e extrínsecos. Os requisitos intrínsecos, eles dizem respeito ao direito da parte, se ela efetivamente tem o direito de recorrer. E os requisitos extrínsecos dizem apenas respeito ao modo como a parte exerce aquele direito que ela tem. Então, os requisitos intrínsecos dizem respeito ao direito da parte de recorrer. Os requisitos extrínsecos dizem respeito ao modo de exercício de recorrer, certo? Os requisitos intrínsecos são o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. E os requisitos extrínsecos são preparo, que é o pagamento de custas, tempestividade, que é o respeito ao prazo, e a regularidade formal. Então, bota aí na tela, por favor. Isso que eu falei para vocês, requisitos de admissibilidade, são os requisitos extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos dizem respeito à própria existência do direito de recorrer e os extrínsecos dizem respeito ao modo de exercício do direito de recorrer. Vou falar agora sobre cada um deles. Pode voltar aqui. O cabimento, pessoal, é o primeiro requisito de admissibilidade intrínseco. Ele diz respeito ao direito da parte, se ela tem o direito. Cabimento é o exame que você faz sobre a decisão judicial para você ver qual é o recurso, qual é o meio cabível, pode ser uma ação autônoma até, por exemplo, de impugnação, qual é o meio cabível para você poder impugnar aquilo. Por exemplo, da sentença cabe apelação, das decisões interlocutórias do artigo 1015 cabem agravo de instrumento. Dependendo da decisão, você vai ter um recurso que possa impugná-la. Então, o cabimento é a verificação de se aquele recurso é adequado para combater aquele tipo de decisão. Por exemplo, da sentença cabe apelação. Isso tem a ver, pessoal, com o princípio da unirrecorribilidade, que no direito brasileiro, na verdade, você pode... Unirrecorribilidade diz o seguinte, que de cada decisão você só pode interpor um recurso, mas na verdade também cabe sempre embargos de declaração, né? Então, cabe um recurso e mais embargos de declaração. Esse é o princípio da unirrecorribilidade. Outro princípio que diz respeito ao cabimento dos recursos é o princípio da fungibilidade. O novo CPC tem o escopo do juiz, ele sempre passar por cima das irregularidades, das formalidades e julgar o mérito, mesmo que tenha uma nulidade que não vá atrapalhar o processo. Então, essa é a primazia do julgamento de mérito. Depois tem uma lida, está nos artigos 277, 283, 1032 e 1033. O 1032 e 1033 dizem respeito exatamente ao princípio da fungibilidade, que é quando a parte ela interpõe um recurso errado para impugnar uma certa decisão. Por exemplo, ela interpõe um recurso extraordinário, mas na verdade a matéria se tratava de lei federal e não de matéria constitucional. Então ela deveria ter interposto um recurso especial. Mas se a parte estava de boa fé, o STF pode remeter para o STJ e receber aquele recurso como se fosse o certo. Esse é o princípio da primazia do julgamento de mérito. Princípio da fungibilidade, os dois estão interligados ali. Entendeu, pessoal? O segundo requisito intrínseco de admissibilidade é a legitimidade, que está no artigo 996. Eu vou ler para vocês. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Então, a legitimidade é o exame que você faz daquela parte para ver se ela tem o direito de recorrer. No caso, é a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público.
Vou dar um exemplo para vocês de terceiro prejudicado que pode recorrer. Por exemplo, o fiador pode recorrer de uma sentença que a pessoa que ele garante foi condenada. Então, o fiador tem interesse de recorrer daquilo. Certo, pessoal? Eu falei descabimento, legitimidade. Desculpa, o fiador tem, ele tem legitimidade e interesse também, né? Ele tem legitimidade para recorrer daquilo, ele pode recorrer daquilo. O interesse é o exame que você faz para ver se aquele recurso ele pode ser útil àquela parte. Então, a parte só vai ter interesse de recorrer se aquilo for adiantar para ela, se aquilo puder se tornar em uma decisão melhor para ela. Entendeu, pessoal? Isso tem a ver com a ideia de utilidade do recurso. Se o resultado do recurso pode ser útil para aquela parte. Se puder melhorar a situação dela, ela tem interesse. Agora, por exemplo, a parte vai ter interesse de recorrer de uma sentença que ela perdeu. Se o pedido dela foi julgado improcedente, ela vai ter interesse de recorrer para poder, o tribunal reverter aquela decisão para ela. Proferir uma nova decisão favorável a ela, ela vai ter interesse daquilo. Outro requisito intrínseco, é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do recorrer, que eu vou falar já. Basicamente, a desistência, a renúncia e a aceitação. Não pode haver nada disso para a parte ter o seu direito de recorrer. Os requisitos extrínsecos dizem respeito ao modo do exercício do direito de recorrer. São as formalidades. A tempestividade, que é o respeito ao prazo, que hoje no CPC são quase todos de 15 dias. Esse é o requisito da tempestividade. O preparo, que nada mais é do que o pagamento de custas quando você recorre a alguns recursos. Embargos de declaração não tem, por exemplo. Mas quando, por exemplo, você vai recorrer ao STF, você tem que pagar uma guia de recolhimento de dinheiro para o tribunal. Você tem que pagar custas. Esse é um requisito extrínseco ao direito de recorrer. E a regularidade formal, pessoal, é o respeito à forma. Por exemplo, é fazer aquela petição bonitinha lá, endereçamento, qualificação. Regularidade formal é respeitar as formalidades que aquele recurso necessita para você recorrer. Por exemplo, indicação do juízo, exposição dos fatos, direito, ter o pedido. No agravo de instrumento, você tem que, se o processo for físico, você tem que fazer algumas cópias para poder mandar para o juiz que proferir a decisão, para ver se ele se retrata. Então, cada recurso tem algumas formalidades. Essa é a regularidade formal. E a regularidade formal tem a ver com aquele princípio que eu falei para vocês, que está no artigo 4º e artigo 932, parágrafo único, que diz, depois leio 932, parágrafo único e artigo 4º. O artigo 4º fala o princípio da primazia do julgamento de mérito e o 932, parágrafo único, diz que o relator não pode negar um recurso que não cumpra um requisito intrínseco de cara, a não ser que seja fora do prazo, mas, por exemplo, se a parte não pagou custas ou se ela esqueceu de juntar uma procuração, um subestabelecimento, o relator vai ter que abrir prazo para a parte, normalmente de 5 dias, para ela poder corrigir aquele vício, certo, pessoal? Ele não pode negar isso de cara, não pode ter aquilo de, vou negar aqui, não está preenchidas as formalidades. Ele não pode fazer isso, porque a parte tem o direito ao julgamento de mérito. Pode botar na tela, por favor? Eu peguei um esqueminha do livro do Didier, que é um dos melhores livros sobre o assunto, que fala aí sobre o cabimento. Depois dei uma olhada, pessoal, eu esqueci de falar, o material está aqui embaixo para vocês, só acessar para vocês seguirem comigo. Cabimento é aquilo, está ali das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento, das sentenças cabe apelação. Vou falar agora, pode voltar aqui, sobre a inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. É um requisito intrínseco. Por exemplo, a parte não pode renunciar ao direito de recorrer e depois de recorrer. Então, vou ler para vocês rapidamente, pode botar na tela, por favor. O artigo 998 fala sobre a desistência. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsórcios, decidir do recurso. Então, é o direito que aquela parte tem de desistir. Porque o recurso, ela só pode melhorar a situação do recorrente. Nunca o juiz vai poder, o desembargador que for julgar o recurso, nunca ele vai poder reformar para pior, por causa daquele princípio da não reforma para pior, reformar sem impede. Então, o recurso jamais poderá piorar a situação do recorrente, então a parte pode desistir, basta ela querer que ela pode desistir. Mas se ela desistir, ela não vai poder recorrer depois, porque isso ela não vai cumprir com esse requisito.
O 999 diz que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte, é a mesma lógica da desistência, só que a renúncia é anterior e a desistência é após a interposição do recurso. O artigo 1000 fala sobre a aceitação ou aquiescência, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Pode voltar aqui? É o exemplo, pessoal, por exemplo, da pessoa que é condenada numa ação de despejo e entrega as chaves. Ela é condenada e entrega as chaves. Ela não pode recorrer, porque ela tacitamente concordou com aquilo, ela já cumpriu a decisão, então ela não tem mais o direito de recorrer. Vou falar aqui rapidinho agora sobre os prazos, o requisito da tempestividade. Pessoal, pode botar aí na tela, por favor. O CPC novo, ele fez a uniformização dos prazos. Agora, todos os prazos recursais são de 15 dias, excetuando o prazo para embargo de declaração, que são de 5 dias. Isso está lá no artigo 1003, parágrafo 5º, que diz exatamente isso para a gente. Os prazos agora são contados em dias úteis, agora não conta feriado, não conta sábado, não conta domingo, não conta ponto facultativo, não conta nenhum dia que o fórum não funcionou. Se o fórum estiver com a porta fechada, aquilo não é dia útil para fins processuais, para fins de contagem de prazo. Então, os 219 diz para a gente, contagem de prazo em dias úteis. Outra coisa importante aí, uma observação do novo CPC, o fim do prazo quádruplo para a Fazenda. Antigamente, os procuradores dos estados, da União, dos municípios, eles tinham prazo quádruplo para recorrer. Em vez de 15 dias, eles tinham 60. Mas agora, o novo CPC acabou com o prazo quádruplo e o 183 diz para a gente que o prazo é em dobro para todas as manifestações processuais. Não é mais quádruplo, é em dobro para a Fazenda. O prazo também vai ser em dobro quando os litisconsortes forem litisconsortes em processos físicos. O 229 diz para a gente isso. Então, tem que abrir 15 dias para uma parte recorrer, depois o processo físico vai para outra parte. Hoje em dia, com os autos eletrônicos, não tem mais esse problema. Continuando aqui, o 224 diz para a gente que os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. E se no primeiro dia útil a contagem ela tem início a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação ou da intimação. Certo, pessoal? E conta-se a partir do dia que a pessoa é intimada da decisão, seja por oficial de justiça, seja por publicação. Vou continuar aqui. Pessoal, vocês sabem contar prazo? É bem fácil, vocês vão aprender. É muito simples. O prazo é o seguinte, vamos supor que houve uma publicação, uma intimação ali no dia 22 de março. Quando é que vai começar a contar esse prazo? Vai começar a contar esse prazo a partir do primeiro dia útil seguinte. Ou seja, no dia 22 houve a publicação e intimação, no dia seguinte, dia 23, vai começar a contar. Se fosse a publicação tivesse sido feita no dia 24, numa sexta-feira, a contagem no prazo vai começar na segunda-feira. Então, sempre que o dia seguinte não for útil, vai começar a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Contagem a partir do dia 23, dia de 23 de março, é o primeiro dia do prazo e só se conta dia útil. Então, 23, primeiro dia, 24, segundo dia. Sábado e domingo não conta. Segunda, 27, terceiro dia. 28, 29, 30, 31, 3 de abril, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, pessoal. No dia 12 de abril, vai completar 15 dias úteis nesse dia que vence o prazo. Até o dia 12, até o final do dia 12, o parte vai poder recorrer. Entenderam, pessoal? Pode voltar aqui. Entenderam como se conta prazo? Vou dar uma olhadinha no chat. Vou tentar abrir aqui. Carregando. Está carregando, não estou conseguindo ver. Vamos falar agora de juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O que é o juízo de... O recurso, antes dele ser julgado efetivamente, ele passa por
por o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito é o juízo efetivamente para que você está recorrendo, o dia do julgamento, etc. Deixa eu explicar melhor isso. O juízo de admissibilidade é o juízo que antecede ao mérito. Antes do desembargador olhar se você tem razão no recurso ou não, ele vai ter que proferir, o relator vai ter que proferir um juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? É o juízo que o juiz faz sobre os requisitos de admissibilidade, aqueles que eu já expliquei para vocês, requisitos intrínsecos e extrínsecos. Deixa eu apagar aqui. Então, no juízo de admissibilidade, o juiz vai analisar se a parte tem efetivamente o direito de recorrer, os requisitos intrínsecos, se ela é legítima, se ela tem interesse, se ela não desistiu, se ela usou o recurso correto e se ela pagou custas, se ela respeitou o prazo, etc. O desembargador vai analisar isso. O juízo que antecede ao mérito, onde se analisam os requisitos formais, as formalidades, certo? Passando por esse requisito juízo de admissibilidade, o juiz conhece do recurso, aquele recurso prossegue para o julgamento definitivo, para o juízo de mérito, que é o dia do julgamento. No juízo de mérito, o juiz que vai julgar o recurso analisa o objeto da impugnação. É um daqueles 4 pedidos lá, o rei II. Lembram do rei II? Invalidação, reforma, esclarecimento e integração. Esse é o mérito dos recursos, é o pedido, é o objetivo, é para que você está recorrendo efetivamente. É para modificar aquela decisão, para anular, para pedir um esclarecimento sobre aquela decisão confusa. Para isso que você está recorrendo. E, no dia do julgamento, o juiz vai fazer o juízo de mérito daquele recurso. Só que no juízo de mérito, a parte pode alegar 2 tipos de vício. O error em procedendo e o error em judicando. O error em procedendo é um erro de procedimento. O juiz que proferiu aquela decisão que está sendo impugnada, ele julgou, ele errou no direito processual, ele errou no procedimento. Por exemplo, ele deixou de intimar uma parte, ou ele não fundamentou aquela sentença, aquela decisão contém uma nulidade, contém um vício, um erro de procedimento. E qual é a consequência desse erro de procedimento? O que esse vício da decisão, o que a parte vai pedir? A parte vai pedir a anulação daquela decisão, ela vai pedir a nulidade, a invalidação, porque aquela sentença, aquela decisão é viciada, contém um erro de procedimento. E a consequência da declaração de nulidade, da invalidação da sentença pelo tribunal, é o quê? É mandar de volta para o juiz proferir outra sentença. Então o tribunal caça, ele anula aquela decisão, ele não profere outra, ele apenas caça a decisão. Certo, pessoal? Agora vamos falar do erro em judicando. O que é o erro de judicando? É um erro de juízo, um erro de julgamento. O juiz sabe o processo, ele fez os procedimentos todos certinhos, mas ele julgou errado conforme no direito material. Ele errou direito civil, direito administrativo. Ele errou aqui, a parte tinha razão, ele deu razão para outra parte. Você acha que você tinha razão, você recorre alegando um erro de julgamento. Você apela daquela sentença, pedindo a reforma, a modificação daquilo, entendeu, pessoal? Pode botar na tela, por favor, enquanto eu bebo água aqui. Certo, pessoal? Entenderam? O juiz de admissibilidade, o juiz analisa os requisitos formais, as formalidades. E o juiz de mérito, o juiz analisa o pedido efetivamente. Pode voltar aqui? Agora, pessoal, eu vou falar da apelação. A apelação é o principal recurso, é o recurso por excelência, está a partir do artigo 1009 e seguintes. O CPC, o novo CPC, ele acabou com o agravo retido, ele excluiu o recurso do agravo retido, agora não tem mais isso. E por isso a apelação teve o seu cabimento alargado. Agora você pode recorrer, impugnar mais coisas por meio da apelação. Por que isso, pessoal? Porque na apelação você vai recorrer não só da sentença, a apelação é um recurso cabível contra a sentença, mas também é cabível a apelação para se impugnar as decisões interlocutórias não agraváveis do artigo 1015. Você vai lá no artigo 1015 para ver se cabe agravo. Se não couber agravo, você vai esperar, você não vai fazer nada naquele momento, você vai esperar até sair a sentença para poder impugnar aquela decisão interlocutória lá do meio do processo que você não pôde agravar, entendeu, pessoal?
Pode botar na tela, por favor. Então, isso que eu falei para vocês, o CPC acabou com o agravo retido, com isso a apelação teve seu cabimento aumentado, agora a apelação cabe não só contra a sentença, mas também contra decisões interlocutórias não agraváveis. Uma observação aqui, eu vou falar disso mais à frente, da possibilidade de agravo contra a sentença parcial. Mas primeiro vamos falar aqui do parágrafo 1º, que diz exatamente isso para a gente, que se a decisão a seu respeito não comportar agravo, você deve suscitar em preliminar de apelação. Então, se não estiver no rol do 1015, não estiver no rol do agravo, não couber agravo, você deve esperar até a sentença para poder impugnar a apelação. Se a decisão não impugnar por agravo, não é necessário fazer nada naquele momento, tem que esperar, não há preclusão. Pode voltar aqui. Outra coisa importante, pessoal, é o fim do juízo de admissibilidade na primeira instância. Uma das alterações do CPC é isso, que o CPC ele acabou com o juízo de admissibilidade da primeira instância. Então, você vai recorrer, a sua apelação é dirigida ao juízo que proferiu a sentença, mas ele só vai abrir vista para outra parte, para contra-razões, e vai encaminhar para o tribunal, vai subir logo o seu recurso. Ele não vai analisar se você respeitou o prazo, ele não vai analisar os requisitos de admissibilidade. Quem faz isso é o relator no tribunal, certo? Ele não tem mais competência para isso. Se ele fizer isso, ele vai estar usurpando da competência, ele vai estar fazendo uma coisa, ele vai estar praticando um ato que ele não tem competência nem legitimidade para fazer aquilo, entendeu, pessoal? Pode botar aí na tela. É isso que eu falei para vocês, o fim do juízo de admissibilidade na primeira instância. Agora o juiz não faz mais o juízo de admissibilidade, embora o endereçamento da petição continue sendo para ele, ele vai apenas remeter ao tribunal. Se ele fizer isso, ele vai estar usurpando da competência e você pode interpor uma ação autônoma de reclamação por usurpação da competência, que está lá no artigo 988. Então, isso que eu falei, no artigo 1010, a apelação interposta à petição é dirigida ao juízo de primeiro grau e vai conter os requisitos lá dela, e o parágrafo 3º diz para a gente que após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, que é aquilo de abrir vistas para contra-razões, após abrir vistas para a parte recorrida se manifestar, o juiz deve apenas, independentemente do juízo de admissibilidade, remeter ao tribunal. O artigo 356 diz para a gente, o novo CPC ele agora permite que o juiz profira sentenças de mérito ao longo do processo, sentenças parciais, não são mais interlocutórias. Por exemplo, resolve o pedido A e deixa o pedido B para uma sentença depois. Dessas sentenças parciais, que não são terminativas do feito, o parágrafo 5º do 356 diz para a gente que cabe agravo de instrumento. Certo, pessoal? Só uma observação. Pode deixar na tela? Eu vou fazer uma questão com vocês, é o seguinte, a gente só tem mais 5 minutos, então eu vou fazer essa questão com vocês, as outras vocês depois deem uma olhada. Jorge ajuizou uma demanda contra Maria, requerendo sua condenação, a realização de obrigação de fazer e o pagamento de quantia certa. Fez o requerimento de tutela de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos autorais em que o juiz determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Então, pessoal, qual é a resposta aí? Pensem enquanto eu vou beber minha água. Qual é o recurso cabível? Vou dar uma olhada no chat. Pode voltar aqui. Vou dar uma olhada enquanto vocês pensam. Pessoal, qual é a resposta aí? Pode voltar aqui. Pessoal, a resposta é a letra C. Você tinha que saber que da sentença cabe apelação. O recurso cabível é o recurso de apelação. Certo? Pode voltar aqui. Eu vou falar rapidinho agora do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, com o fim do agravo retido, com a ampliação do cabimento da apelação para decisões interlocutórias,
o agravo teve o seu cabimento restringido. Agora não cabe mais agravo de qualquer decisão interlocutória. A matéria tem que estar no artigo 1015. Então, bota na tela, por favor. O agravo teve seu cabimento restringido no CPC, só cabe nas hipóteses expressas do artigo 1015. Depois deem uma lida com atenção para vocês verem quais são as decisões agraváveis. Se não for agravável, você vai reclamar isso, você vai impugnar isso na sua apelação. Só uma observação quanto à regularidade formal, no agravo, o agravo é dirigido ao tribunal, ao contrário da apelação. Mas se o processo for físico, você tem que fazer cópias das principais peças para mandar para o juiz que proferiu a decisão, para ver se ele se retrata, se ele muda a sua decisão. Esse é um requisito exclusivo do agravo, da regularidade formal. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma questão aqui. É uma questãozinha aí. Carlos ajuizou já sobre a vigência do novo código aí, a ação contra o Banco Sucesso pelo procedimento comum, pretendendo a revisão de determinadas cláusulas de um contrato de abertura de crédito. Após a apresentação de contestação e réplica, iniciou-se a fase de produção de provas, tendo o Banco Sucesso requerido a produção de prova pericial para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o pedido foi julgado procedente para revisar o contrato e limitar a cobrança de tais juros. Então, o que ele pode fazer aí? Ele deve interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova, não tendo feito a questão está preclusa, não admite rediscussão. Ele deve apresentar petição de protesto contra a decisão que indeferiu a produção de prova, evitando-se a preclusão, com o objetivo de rediscuti-la em apelação. Ele deve permanecer inerte em relação à decisão de indeferimento de produção de prova, mas poderá rediscutir a questão em preliminar de apelação. Ele deve interpor recurso de agravo retido contra a decisão que indeferiu a produção de prova, evitando-se a preclusão com o objetivo de rediscuti-la em apelação. E aí, pessoal, o que vocês acham que é? Vou botar aqui, desculpa, o tempo está acabando, não dá para dar muito tempo aí para vocês fazerem. Pode botar na tela aí. Pessoal, a resposta é que ele deve permanecer inerte em relação à decisão de indeferimento de produção de prova, mas pode reclamar e rediscutir a questão preliminar de apelação. Nessa questão, vocês tinham que ver se cabia agravo ou não. Como a decisão foi indeferir numa prova pericial, então, você tinha que ver se aquilo está no artigo 1015. Se vocês forem lá no rol, vocês vão ver que não tem essa matéria lá. Então, não cabe agravo lá. Eu botei ali no comentário da letra A, não cabe agravo, porque, embora essa decisão seja interlocutória, você não pode recorrer dela, porque ela não se encontra no rol taxativo do artigo 1015. E a letra D não pode ser agravo retido, porque o CPC acabou com o agravo retido, agora só tem agravo instrumento, agravo interno. Agravo interno, depois de dar uma lida no 1021, é o agravo contra a decisão do relator. O relator indefere o seu recurso, você entra com agravo interno para obrigar o tribunal a se manifestar sobre aquela decisão. E a letra C, a nossa resposta, o artigo 1009 diz para a gente que você pode apelar, reclamar na apelação as questões que não são agraváveis. Não há preclusão contra aquilo naquele momento, você vai poder discutir isso depois. Certo, pessoal? Não deu para fazer outras questões, não deu tempo, mas, pessoal, o material está aí. Eu fiz os comentários das questões, tentem resolver e depois vejam os comentários. Vou ficando por aqui, espero que tenha dado para entender. Eu vou ficar no chat mais uns minutinhos, qualquer dúvida mandem lá no chat se não deu para entender alguma coisa. Vou me despedir de vocês, eu vou só deixar algumas dicas. Assistam as aulas do Alexandre Flecha, professor que está muito bom no site. Assistem as aulas dele de processo civil para a primeira fase. Leiam os artigos 994 a 1044, são todos os artigos de recursos do novo código, mudou bastante coisa. E tomem cuidado para o código de vocês não estar desatualizado, porque em fevereiro de 2016 surgiu essa lei aí, a Lei 13.256, que alterou a temática de recursos, principalmente dos recursos para os tribunais superiores. Então, deem uma lida com atenção nesses artigos do CPC 994 a 1044. Pessoal, eu vou me despedir, vou ficar com vocês. Assim, o nosso curso está muito barato, está R$ 59,90, muito mais barato que uma reprovação. Ainda vale a pena, ainda dá tempo de estudar. Fica com a gente que é muito conteúdo. Tchau, tchau, um grande abraço.